Você sabe que o ser humano tem a tendência de sempre saber o que quer. Se a gente perguntar aqui o que você quer, eu tenho certeza que isso já está na ponta da sua língua. Quero isso, quero aquilo. Porque o ser humano não tem dificuldade de saber o que quer. A dificuldade de alguns é saber o que precisa fazer para alcançar o que quer. E é aí que muitos pecam. É aí que muitos erram. Muitos usam a estratégia errada, o caminho errado, para alcançar o que querem. Por exemplo, digamos que lá na sua casa tem aquela fechadura, que tem aquela chave, como é aquela chave? Um monte de ferrinho, como é que chama? Tetra, é isso aí, a chave tetra. Você quer abrir uma fechadura com a chave tetra. Aí você pega uma chavinha daquela simples e coloca lá. Vai abrir, gente? Vai morrer e não vai abrir. Tem um segredo, para abrir tem que ser a chave. Você pega de repente aí, enche o seu bolso de reais, enche o bolso, e você viaja lá para o Japão. Tem japonês aqui, gente? Tem não, né? Só a mulher que esses dias me chamou de japonês, né? Aí você vai lá para o Japão, com o seu bolso cheio de reais, e você vai querer comprar um hambúrguer na esquina. Você vai comprar, gente? Por que você não vai comprar? Porque lá não é real, lá é o quê? Lá é o ien. Ien é o dinheiro do Japão. Todo mundo, quando a gente fala assim, quem quer ser abençoado, quem quer ser honrado? Todo mundo quer, o ser humano luta para receber honra. Mas a pergunta é, você sabe qual é o segredo para ser honrado? Muita gente não sabe. Há quem pense assim, para ser honrado eu tenho que trabalhar muito. Tem gente que trabalha muito e até hoje não recebeu honra. Eu tenho que dormir tarde, eu tenho que acordar cedo, que eu sei que eu vou ser honrado, eu vou ser exaltado. Você conhece pessoas que trabalharam tanto, estudaram tanto, têm diploma, mas até hoje não receberam a honra. Muito pelo contrário, ao invés de serem honrados, estão sendo humilhados. Porque eu queria ensinar para você hoje, qual é o segredo para você ser honrado. Uma coisa que muitos não gostam de fazer, é difícil para alguns, mas é o segredo. Sem isso, não tem honra. Para a pessoa ser honrada, ela tem que ter o perfil de quê, gente? Você crê na Bíblia? Crê ou não crê? Sim. Na Bíblia que você crê e eu também, está escrito assim, se, quando fala se, é porque está na mão da pessoa, ela que escolhe, pode ser que ela não queira, mas está escrito assim, repete comigo, se alguém me servir, o Pai honrará. Está aí o segredo. Jesus, que é o nosso professor, quantas vezes eu já usei o exemplo do próprio Senhor Jesus para lhe dar dicas econômicas, empresariais, de como tratar as pessoas, porque Ele é exemplo para tudo. O nosso professor, maior professor, mostrou como que é ser servo, mostrou que servir imediatamente traz a honra. Olha como o próprio Senhor Jesus tratou o Pai, tratou Deus. Preste atenção, põe aí o texto. De sorte que haja em nós, o mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Você sabe que quando Jesus esteve aqui nessa terra, fisicamente ele parecia homem, mas espiritualmente ele era como Deus, mesmo poder. Só que os olhos de Jesus não cresceram com isso. Ele se humilhou e assumiu a forma de servo. Põe o texto, segue o texto aí por favor. Mas fez a si mesmo, de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, fez o quê? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus podia crescer os olhos e falar, agora eu vou assumir tudo. Eu estou com o poder de Deus aqui, então eu vou fazer a festa. Agora eu vou tomar posse. Ele não fez isso. Ele não cresceu o olho com o que não era dele. Veja se não é o que acontece em dias atuais. A gente atende muita gente aqui assim e vê muitas pessoas que se comportam assim. Por exemplo, é aquele funcionário que está ali trabalhando e já foi combinado quanto que ele vai ganhar. E ele está ali e está vendo que o patrão está vendendo mais. Está vendo que a empresa está faturando. Está vendo que está entrando mais dinheiro. Ele cresce o que, gente? Não, eu quero mais. Não, se está ganhando mais, eu quero mais.
Ele fica cobiçando a famosa inveja. Pera lá, o que foi combinado? Mas eu não tenho o direito de querer mais. É só você ser servo que Deus vai te colocar sobre o muito. Deus vai te honrar. A sua honra não vai vir dessa pessoa, vai vir de quem? De Deus. É aquela pessoa que põe os olhos no que é dos outros e ela fica mais preocupada com a vitória dos outros do que com a vitória que vai vir para ela. Não fique colocando os olhos no que não é seu, não. O que é seu vai vir não das mãos dos homens, mas vai vir da mão de Deus. Fica olhando para a vida dos outros, não. Às vezes a pessoa fica mais triste quando alguém prospera do que com a vitória dela. Nós não podemos ter esse tipo de espírito. Isso atrapalha, isso amarra a vida de alguém. Quando você vê alguém com a vida muito amarrada, você pode ter certeza. Posso falar, gente? Posso ou não posso? É uma pessoa que às vezes é carregada de inveja, é invejosa. Eu duvido você ver um invejoso se dando bem. Eu duvido você ver, pode se dar bem momentaneamente, depois se arrebenta, porque é um sentimento que não agrada a Deus. Sentimento que agrada a Deus é aquela pessoa que é serva, ela está ali trabalhando, peraí, o que foi combinado está sendo pago, então eu vou torcer pelo meu patrão, eu vou torcer pelo fulano que está ganhando mais, não tem problema, se chegou a vez dele, vai chegar a minha vez. Isso é ter o espírito de quê, gente? De servo. Estou aqui para servir. Jesus inclusive até fala uma parábola de um homem que contratou 2 pessoas para trabalhar. Olha só como isso é tão forte. E aí o dono, o administrador, disse assim: você vai ganhar tanto, pronto, pode começar a trabalhar. E depois pegou e contratou o outro tempo depois. O que foi contratado antes não gostou e falou assim: peraí, não é justo, eu comecei antes e estou ganhando X, o outro começou depois e está ganhando o mesmo X. Sabe o que o dono disse? O dinheiro é meu, faço o que quiser. Faço o que eu quiser. O que a gente combinou? Não combinei isso com você? Ou é mau os teus olhos para comigo? Quem está entendendo, gente? Então, o servo não coloca o olho no que é dos outros. Às vezes ele pensa assim, você pode pensar: puxa vida, mas pastor Menezes, eu trabalho com uma pessoa muito difícil. Eu trabalho, que eu já dei vários exemplos para vocês aqui, talvez você diz: o meu patrão, a minha patroa é uma pessoa perturbada. Será que alguém se arrisca a dizer se o seu não é perturbado? Se ele não está aqui, você pode falar? Pode levantar a mão. Quem diz, eu trabalho com uma pessoa complicada, levante as suas mãos assim, não tem vergonha não, quem trabalha, pode ser servo dele, faça o melhor para ele, faça o melhor para ela, ainda que ele não queira te honrar, Deus vai honrar você, amém? Ainda que ele ou ela não queira reconhecer você, não tem problema, você está servindo a quem, gente? A Deus, você não está servindo a ele não, sirva, seja o melhor. Se você está limpando o chão, limpe o melhor chão da vida, Deus vai te honrar. Se você crê que Deus está vendo tudo, faça o seu melhor, amém, gente? Não cresça o olho no que é dos outros, não. Faz a sua parte. Seja fiel que Deus vai te honrar. Põe o texto aí. Olha Jesus dando uma aula de como ele tratava as pessoas de perto. Ali nós mostramos como ele tratou Deus. Agora olha como ele tratava as pessoas de perto, os conhecidos. Põe o texto. Mas não serei vós assim. Antes o maior entre vós seja como quem? Como o menor. E quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que... Pessoal, Jesus era servo. Ele lavava os pés dos seus discípulos. Ele entendia que o maior servia quem? O menor. Ele era servo de quem estava próximo dele. Você vê, há pessoas que quem está próximo dela não tem nenhum tipo de afinidade com ela, não tem amizade. Eu me refiro a parentes, eu me refiro a funcionários. Às vezes o patrão olha para o funcionário e trata ele como escravo. Trata, às vezes, me desculpe falar assim, mas é a pura verdade, trata como uma máquina de fazer o que, gente? Dinheiro. É aquela pessoa que está próxima dela, que está ali todo dia, aquele funcionário que acorda tarde, dorme cedo para te ajudar. Aquela pessoa que está ali, talvez a sua empregada doméstica, alguém que está ali dando um duro danado para ser fiel a você. E aquela pessoa, por se achar maior, não serve aquela pessoa. O que custa às vezes chegar para aquele funcionário, que é um ser humano, que não é uma máquina de fazer dinheiro, e chegar para ele e falar assim: fulano, como é que está a sua filha? Eu soube que a sua mãe está doente, você tem condição de levá-la para o hospital? Se não, não tem problema, eu pego ela, coloco dentro do meu carro, levo ela lá. Arranca pedaço de quem, gente? Ninguém. Isso é a pessoa ter espírito de quê, gente? De servo. Ela está servindo o menor. Ela está servindo quem não tem nada para oferecer para ela.
mas ela lembra que ela não está servindo apenas pessoas, ela está servindo a quem, gente? A Deus, porque é assim que Deus nos vê. Jesus disse que habita nos presídios, habita com os contritos, habita com os quebrantados. Jesus deixou bem claro que Ele é como pessoas. Sabe por que eu tenho muito respeito pela igreja? Sabe por que eu dou tudo de mim segunda-feira aqui por vocês? Porque vocês, para mim, a igreja representa o próprio Deus. Você sabia disso? Por isso que eu tenho que dar tudo de mim para você, meu melhor para você, porque vocês representam Deus. Se eu pecar com vocês, se eu não der tudo de mim nessa reunião para vocês, então eu não dei tudo de mim para Deus, porque vocês representam Deus. Amém, gente? Olha como você tem tratado os seus conhecidos. Você vê, Abraão tinha essa consciência, Abraão era servo. Quando ele esteve em briguinhas com o seu sobrinho Ló, porque eles estavam brigando, eram muitos animais, os pastos estavam ficando poucos para os animais de Abraão e de Ló, e começaram a brigar. O que Abraão disse? Abraão falou para Ló: a gente é próximo, não vamos brigar por causa disso não, vamos se separar então, escolhe o melhor lugar aí, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita. O que Abraão fez com o sobrinho, gente? Ele foi servo. Ló escolheu a campina do Jordão, aparentemente o melhor lugar. Abraão foi para o deserto, aparentemente o pior lugar, mas porque Abraão foi servo do sobrinho, eu pergunto para você, quem se deu bem, quem se deu mal, gente? Abraão se deu bem, Abraão arrebentou no deserto, e Ló se arrebentou na campina do Jordão. E aí depois Abraão teve que chamar os 318 para ir lá resgatar o seu sobrinho Ló. O servo sempre vai se dar bem, gente. O servo sempre vai arrebentar. O servo sempre vai passar à frente do que não é servo. O servo sempre no final das contas vai ser honrado. Amém, pessoal? Esse é o caminho, vou repetir. Para ser honrado tem que ter o perfil de quê, gente? Servo. Há quem queira seguir outros caminhos para ser honrado. Como eu disse, há quem quer trabalhar mais, há quem quer estudar mais, amém, graças a Deus, mas se não for servo não vai adiantar. Há quem pensa assim, não, para eu ser honrado na minha empresa, lá no ramo que eu trabalho, lá na minha rede, é só puxar o saco do chefe. Tem ou não tem casos assim, gente? Quem conhece um puxa-saco? Levante as mãos assim. Puxa-saco tem vida curta. O puxa-saco consegue ter benefícios só em alguns momentos. Não adianta, a casa do puxa-saco mais cedo ou mais tarde cai. É ou não é verdade? Não tem jeito. O puxa-saco quer fazer as coisas para o homem ver, quer agradar o homem. E na maioria dos casos, você sabe disso, o puxa-saco fala fino perto de quem tem algo para oferecer para ele. É ou não é? Sim, senhora. Oh, sim, senhor. E por trás fala mal. É ou não é verdade? Por trás não respeita. O respeito não é pela frente não, é por onde, gente? Por trás. Quando você não está na frente da pessoa, vá por esse caminho não, se preocupe em ser servo, amém? Então olha como Jesus tratava o pai, olha como ele tratava os de perto, e olha como ele tratava os desconhecidos. Veja o texto, por favor. Mas entre vós não será assim, antes qualquer que entre vós quiser ser grande, seja o que, gente? Vosso serviçal, ou seja, servo. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será o que, gente? Servo de todos. Quer ser o primeiro, seja servo. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus era servo dos de perto, dos conhecidos, e também servia quem ele não conhecia. Ele queria resgatar os de longe. Você, pega o espírito e aqui eu finalizo esse assunto. Você que quer crescer no ramo empresarial, na vida econômica, com certeza você faz mais negócios com quem você não conhece do que com quem você conhece. É sempre assim. Como que você tem tratado os desconhecidos? Qual tipo de negociação, que forma você tem servido aquelas pessoas que às vezes você vai ver só uma vez? Por que eu falo isso? Porque eu também já vi casos de pessoas que dizem assim, fulano, eu só vou ver esse sujeito uma vez, vai comprar uma vez, vai fazer um negócio uma vez, nunca mais eu vou ver ele. Em muitos casos, o que a pessoa faz? Passa o outro para onde, gente? O sujeito vende roupa. Fulano, essa roupa aqui, tecido é egípcio, pode comprar. Mas dura quanto tempo? Fala, isso dura uns 15 anos, pode comprar. E ela sabe que não é. Ela sabe que se lavar 2, 3, 4 vezes, daqui a pouco nem na filha de 5 anos vai entrar.
que o tecido vai encolher, mas a pessoa, ela não quer saber, ela está falando uma coisa que não é verdade, ela está vendendo o gato por lebre, ela está enganando, não vai adiantar. Eu atendi uma pessoa aqui uma vez, uma dentista, e eu nunca esqueci disso. Ela falou para mim assim: pastor Menezes, eu quero tratar os meus pacientes da melhor forma, tem um sócio que trabalha comigo lá, que esses dias eu vi ele fazendo um serviço na boca de uma pessoa, um serviço porco, abriu, fez o ponto de qualquer jeito, ela foi olhar, a boca do sujeito estava cheia de pus, você tem ideia? Aí ela falou para o rapaz: não faz isso não, ele vai sair daqui e com esse tipo de trabalho que você fez, daqui a pouco vai ficar com dor, vai infeccionar, vai ficar pior. O que o rapaz falou? Não quero saber, eu não vou ver mais ele tão cedo. Esse tipo de pessoa ganha ou perde com Deus, pessoal? É capaz de colher os frutos dessa irresponsabilidade por muitos anos, se não se arrepender. Então eu estou falando para você hoje sobre princípios espirituais. Você pode não acreditar, você pode achar assim: isso aí não funciona não, eu que não corro atrás do meu trabalho não, eu que não trabalhe muito, eu que não dei um duro danado. Se você não for servo, você pode trabalhar muito, você pode querer, trabalhar de madrugada, de manhã, não tem conversa, é bíblico. Vai receber a honra quem for o quê, gente? Servo, não só das pessoas que estão acima de você, mas daquelas que não têm nada para te oferecer. Viva para servir, porque eu creio muito nisso. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Pare de olhar pessoas, você não está servindo pessoas não, tudo que você fizer, você está servindo a quem, gente? A Deus. Não deu pior não, deu melhor, pode ter certeza disso. E repito, ainda que quem tem que te promover, quem tem que te abençoar, quem tem que te pagar, não vai fazer isso, não tem problema. Essa pessoa pode querer esconder você debaixo do tapete, como foi o caso de Labão, que fez com Jacó. Labão queria perder os serviços de Jacó, gente. Queria perder? Muito pelo contrário, fique de pé. Era um cara de pau, falava para Jacó assim: ô Jacó, eu sei que eu estou sendo abençoado por tua causa. Ainda falou isso. Eu vejo que Deus é contigo, mas só usava Jacó. Mas enquanto Jacó estava com ele, Jacó tinha qual perfil, gente? Não ouvi, pessoal. De servo. Foi o melhor, trabalhou 14 anos. A honra de Jacó deveria ter vindo de Labão. Veio de Labão, do tio dele? Veio de quem, gente? Veio de quem, pessoal? Deus vai te honrar nessa noite.